Tem breaking news. O ministro Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, dispensou os irmãos de José Dias Toffoli de ir à CPI, CPMI ou CPI, quem vai tirar a dúvida pra gente é o Matheus Teixeira. É a CPI. A CPI, do crime então, do crime organizado, não é a CPMI do INSS, para que prestem esclarecimento. A gente viu, então, que o Supremo Tribunal Federal não surpreendeu de novo. O corporativismo realmente impera. Então, André Mendonça fazendo com que os irmãos de José Dias Toffoli não prestem esclarecimentos. Uribe, você me chamou aqui, eu ainda estava lendo o computador porque a decisão chegou nesse momento, a gente fez a leitura completa e é exatamente isso. O ministro André Mendonça autorizou que os dois irmãos do ministro Dias Toffoli, seu colega de Supremo Tribunal Federal, não compareçam à CPI do crime organizado. A gente tem falado tanto da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, mas há também uma CPI do crime organizado em curso no Legislativo e foi ali que foi autorizada a convocação, ou seja, eles seriam obrigados a ir à CPI e agora o ministro dispensa a necessidade deles se fazerem presente. Ontem foram aprovados também o convite para que Dias Toffoli e Alexandre de Moraes compareçam à CPI, mas a convocação é um nível acima. Ela tem uma obrigatoriedade implícita e, portanto, ele conseguiu uma autorização judicial para dispensar essa obrigatoriedade. Como a gente já vinha falando no começo do programa, essa é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos da maioria dos ministros. Essa não é a primeira decisão do ministro André Mendonça nessa linha. Ele também dispensou, por exemplo, Daniel Worcaro de comparecer à CPMI do INSS. Qual que é a discussão jurídica, qual que é o pano de fundo? A Constituição prevê que nenhuma pessoa precisa se autoincriminar, que todo mundo tem o direito a não se autoincriminar, ou seja, a não dizer que cometeu algum delito. Isso é uma garantia constitucional. E aí a interpretação acerca disso em relação às comissões parlamentares de inquérito é que levanta uma discussão jurídica. Tem ministros que decidem o seguinte: quando a pessoa é convocada, ela é obrigada a ir à CPI, mas ela tem o direito de ficar em silêncio. Mas tem ministros também que entendem que, como ela tem direito de ficar em silêncio, ela não precisa, portanto, nem sequer se fazer presente. E foi nessa linha a decisão do ministro André Mendonça, que beneficia, portanto, os irmãos do ministro Dias Toffoli, que a gente sabe eram sócios de um fundo, juntamente com o ministro, que tiveram relações com fundos que tinham relação com o Daniel Worcaro, com o Banco Master e que foram sócios do Resort Itaiaia, que é o centro da polêmica. O ministro Dias Toffoli é sócio da empresa que teve sociedade em um resort de 400 milhões de reais e essa sociedade que Dias Toffoli pertenceu também tinha junto com ele os dois irmãos que a gente sabe, o nome Dias Toffoli na verdade é José Antônio Dias Toffoli, o nome do ministro, e os dois irmãos dele também se chamam Dias Toffoli, têm o mesmo sobrenome e agora os dois estão livres, não precisam ir à CPI do Congresso Nacional. Mas ontem houve também a autorização da quebra de sigilo do Maridit, que é o fundo da família que foi sócio, o próprio ministro admitiu, do Resort Itaiaia. Portanto, ainda tem uma outra frente de investigação da CPI do crime organizado que pode atingir o ministro. Mas a presença dos dois irmãos dele, que com certeza traria um desgaste, agora está dispensado e isso aconteceu por pedido da defesa dos irmãos do ministro Dias Toffoli. André Mendonça, nesse exato momento, libera a decisão e permite, portanto, que os dois parentes do magistrado do Supremo não compareçam à CPI do crime organizado. Uribe, Tainá.